Você sabe qual é a sua missão? Ou qual é o seu propósito? Será mesmo que você serve para fazer alguma coisa? Fica aí até o final do vídeo que você vai entender melhor sobre qual é a sua missão e se você é alguém escolhido por Deus. Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Borota e você está no Acende Aí. Então, gente, eu vou estar voltando com o canal a partir de hoje e eu não vou me justificar de novo aqui para vocês do porquê que eu tive que parar de gravar vídeo, porém, sob orientação de Deus, eu vou estar voltando com o canal e com uma pequena diferença no conteúdo, que agora o conteúdo é cristão e eu vou estar falando mais sobre o Evangelho, vou estar falando sobre a palavra de Deus, porém sem tirar aquela pitada de cultura pop, aquela pitada de filmes e séries que a gente tanto ama, né? E para você que é novo aqui no canal, o canal tinha essa temática. Eu falava muito sobre filmes, sobre séries, mas assista esse vídeo até o final que você vai entender essa junção de palavra de Deus com cultura pop. Porém, antes de começar o vídeo, da sua parte eu queria saber o que você achou da minha volta aqui no canal, se você tá feliz, se você tá triste. Deixa aí um comentário para mim saber o seu feedback. Então, bora começar com a base para todas as coisas? Tirar a informação daqui que a gente precisa. Em Romanos 8:28, diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, gente, esse versículo aqui ele fala bastante sobre o chamado e o propósito, né? Todas as coisas vão cooperar para o seu bem, mas se você estiver andando segundo o chamado e o propósito que Deus tem para você, tem uma condição. Então, isso é muito importante. Essa é uma parte do versículo que muitas pessoas não leem, né? Eles não leem o versículo completo. Esse é o detalhe que muda o começo. O final muda o começo. É de extrema importância a gente saber qual é o nosso propósito e qual é o nosso chamado. O nosso propósito, ele serve para nos nortear para onde Deus quer nos levar. Mas qual é a diferença de propósito e de chamado? O chamado seria a ferramenta que Deus está entregando nas suas mãos para que você utilize para alcançar o propósito. Então, o propósito é basicamente a linha de chegada. É aonde Deus quer te levar. É o lugar, são as pessoas, é o ambiente que Deus quer te usar. Porém, como Ele quer te usar, aí sim é o seu chamado. Eu vou aplicar um exemplo aqui para você entender de maneira mais fácil. Você tem o chamado de levita. E o seu propósito é tocar na igreja. Então, o seu chamado é a sua ferramenta. O seu chamado é aquilo que você precisa para executar o seu propósito. Agora, será que você é escolhido de Deus? Uma vez um amigo meu me perguntou sobre aquele versículo. Muitos foram chamados, poucos escolhidos. Porque ele queria saber se ele era um escolhido de Deus também. Então, eu disse para ele que Deus chamou a todos. Deus não faz exceção de pessoas como a gente faz às vezes. Então, gente, Deus já nos chamou, Deus chamou cada um de nós. Só que ser escolhido ou não, não depende dele. Depende de você e depende de mim. Nós escolhemos ser escolhidos. Isso é muito importante que você saiba, porque a partir do momento que você escolhe ser escolhido, você passa a viver o processo para chegar no propósito que Deus já determinou para a sua vida. Bom, Felipe, mas como que eu sei que eu sou já um escolhido por Deus? Ser escolhido por Deus é alguém que se posiciona diferente das outras pessoas, é alguém que tem uma perspectiva diferente das outras pessoas. Como, por exemplo, Josué e Caleb, que foram espiar a terra com mais 10 pessoas. Então eles foram em 12 e somente os dois tiveram uma perspectiva positiva de que eles iam conseguir sim tomar aquela terra lá que era vigiada por gigantes, que era perigosa, e eles mesmo assim tiveram fé de que Deus daria vitória para eles. Ou como Daniel, que escolheu não se contaminar com a mesa, a comida do rei, comer somente vegetais, ele e seus amigos. E depois de uma quantidade de dias, eles pareciam bem mais fortes e saudáveis que os demais que já tinham comido da mesa do rei. Um episódio muito interessante que é contado na Bíblia pra gente também é sobre o exército de 300 homens que foram escolhidos por Deus
para ir na batalha com Gideão. Eram muito mais soldados do que 300, mas Deus só escolheu 300 homens, porque depois de alguns testes que Deus tinha aplicado com eles e orientado Gideão a saber quais seriam os escolhidos, a maioria não passou. Então só foi para a batalha quem realmente passou na prova, quem realmente passou na condição que Deus tinha estipulado e falado para Gideão. Então, se você é escolhido ou não, é tudo uma questão de posicionamento da sua parte. Se você está dando prioridade o suficiente para as coisas de Deus, para as coisas do céu, se você tem se posicionado como cristão, na onde você vai. E eu gosto muito de falar sobre isso porque esse canal, gente, ele não é só para vocês, ele também é para mim. A palavra de Deus sempre vem primeiro pro pregador, né? É Deus falando comigo primeiro para depois falar com vocês. Continuando, a parábola do joio e do trigo também revela algo profético e muito tremendo, que é justamente sobre o escolhido e o não escolhido. Para você que não sabe, eles identificam o joio do trigo quando eles esmagam as espigas, e aí eles veem que o joio não tem nada dentro dele, sendo que o trigo tem uma semente, tem algo precioso dentro dele que dá para ser usado por um propósito maior. E o joio não tem nada que dá para aproveitar. Então o que acontece com ele? Ele é cortado e jogado no fogo. O que você tem plantado na sua vida? Você tem produzido, você tem dado frutos? Qual tem sido a sua perspectiva e o seu posicionamento diante de algumas situações desafiadoras na sua vida? Você tem murmurado? Ou você tem se firmado em Deus e crido que Ele vai fazer algo para mudar essa situação que você está vivendo hoje? Afinal, a sua postura hoje pode definir o seu futuro amanhã. Porque Deus, por si só, Ele é fiel e Ele quer cumprir cada promessa na sua vida. Ele quer cumprir o propósito que Ele tem para você. Só que o que você tem feito para colaborar com isso? Porque a única pessoa que pode impedir as promessas e os projetos de Deus que aconteçam na sua vida é você mesmo. Nenhum inimigo pode impedir que aconteça na sua vida o que Deus já te prometeu. Somente você pode fazer isso. Ninguém chega no palácio sem passar pelo processo. Olha o que aconteceu com Davi. Olha o que aconteceu com José. Olha tudo que eles tiveram que passar para poder chegar nesse nível um dia. Eles passaram por um processo doloroso, por um processo que eles sofreram bastante, mas para chegar no final no palácio. E aonde Deus disse que eles chegariam, onde eles iam ser colocados. Com José foi através de sonho, e com Davi foi quando ele era pequeno e foi ungido, a rei pelo profeta Samuel. E quais são esses processos que a gente precisa passar? Usando ainda o exemplo de Davi, antes dele matar Golias, que ainda não foi ali suficiente para ele já ser coroado rei, ele precisou matar ursos, leões para proteger as suas ovelhas. Você acha mesmo que ele ia conseguir derrotar Golias se ele não tivesse antes enfrentado esses animais selvagens? Não, ele não ia conseguir. Então ele estava atento aos comandos que Deus estava dando para ele. Então, se você quer um dia chegar no palácio, se prepare para passar pelo processo. Mas fica tranquilo, Deus não dá nenhum fardo maior do que a gente pode carregar e nenhuma tentação maior do que a gente não possa resistir. E vai valer a pena. Podem reparar, os homens e as mulheres de Deus relatados na Bíblia têm os nomes falados até os dias de hoje. Percorrem países, são referenciais e também exemplos para nós. Seja por boca de crente ou por boca de ímpio, o nome dele está sendo falado até hoje. Mas cuidado, às vezes na sua vida você vai precisar renunciar a algumas coisas para viver o propósito que Deus tem para você. Então tudo aquilo que te tira da presença dele, tudo aquilo que te impede de alcançar um nível maior com ele, você vai precisar renunciar. Sabe por quê? Porque você não nasceu à toa. Você não nasceu para nascer e morrer, para viver uma vida e depois morrer. Não, o seu galardão não começa no céu, o seu galardão começa aqui na terra. Então tem coisas aqui na terra que é para você colher, que é para você viver, que lá no céu não vai ter mais essa oportunidade. Você precisa dizer para ele: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, e se preparar e permitir que ele te molde para você chegar onde ele quer que você chegue. Eu sei que a situação às vezes parece desgastante, que a bênção parece distante, mas não. Quanto maior a dificuldade, quanto maior e desafiador o caminho que você está passando, maior a sua bênção e mais perto ela está de você. E não é culpa do diabo não, viu, gente? É Deus trabalhando na sua vida. Está trabalhando na sua fé, a sua perseverança,
sua resiliência, a sua força, o seu caráter. Então tudo isso é para trazer maturidade para a sua vida, para você estar 100% pronto para receber aquela bênção que você está esperando. Então, assim como Jesus existiu no deserto, você também precisa resistir, porque o extraordinário de Deus não foi barato. Então, beleza, Deus tem coisas grandes para fazer nas nossas vidas, mas Ele precisa antes se certificar que você tem maturidade para receber. Por exemplo, um pai não vai dar um carro para um filho de 10 anos dirigir. Ele não tem maturidade, ele não tem carteira, ele não sabe dirigir, ele não vai fazer essa loucura. Uma frase que define muito bem isso é a frase falada no filme do Homem-Aranha. Lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Deus já te chamou, Deus já te escolheu para uma determinada função, mas você precisa descobrir qual é, para que essa seja o seu norte, essa venha a ser a sua direção daqui para frente. Às vezes, qual é o seu chamado e qual é o seu propósito está embaixo do seu nariz. Você só precisa de uma luz, você só precisa enxergar aquilo que Deus já deu nas suas mãos para você usar no propósito que Ele tem para você. Então, ore, peça a Ele que Ele te revele, para Ele abrir os seus olhos, para que você enxergue aquilo que Ele tem para você. Assim como eu já passei por isso. Era algo que eu tinha muita incerteza na minha vida, mas que ali no fundo eu já sabia o que era. Só peça que Ele te revele o propósito e onde Ele quer que você chegue, e as promessas que Ele tem para você, fechou? Então não guarde essa palavra só no seu coração, guarde ela no seu espírito, assim quando você precisar, ela vai estar lá. E então compartilhe esse vídeo com alguém que Deus colocar no seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal, se caso não for inscrito, e Deus falou com você. Obrigado por terem assistido até aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo.